aí, pessoal, eu sou o Saor Lucena, apresentador do podcast da editora Vida Nova, e seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Aqui a gente procura conversar com pastores, autores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre esse lançamento aqui, A Surpreendente Genialidade de Jesus. O que os evangelhos revelam sobre o maior de todos os mestres? Um livro do Peter Williams. Esse livrinho aqui, um livro curto, tem muito a nos ensinar sobre aquele que mais nos ensinou e nos ensina até hoje, o grande e surpreendente mestre que é o nosso Senhor Jesus. Aqui você vai aprender mais sobre o que é que tornava Jesus tão único em seus ensinos, como ele conectava o que estava falando com o dia a dia dos seus ouvintes e, ao mesmo tempo, com as escrituras sagradas do Antigo Testamento, principalmente o livro de Gênesis, mas também outras partes da Escritura. Quais são os elementos que nós podemos assimilar das técnicas de Jesus em ensinar para os outros, para que nós também possamos ensinar, pregar e falar do Evangelho para as pessoas à nossa volta? E quais são até mesmo aquelas barreiras que nós não podemos imitar Jesus da mesma forma? Se você tem interesse de saber sobre essas e outras coisas, você precisa adquirir e ler o livro A Surpreendente Genialidade de Jesus e também ouvir o podcast de hoje, onde o Pedro Dutti vai mais uma vez estar aqui com a gente, dessa vez para falar sobre esse livro tão bom. Pedro, seja muito bem-vindo ao podcast da editora Vida Nova. É um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez, meu irmão. Privilégio meu estar aqui, Saor. Muito obrigado pelo convite e olá a todos que estão nos acompanhando. Maravilha. Para quem ainda não assistiu a outra conversa que nós tivemos com o Pedro Dutti, então dá uma olhada aí aqui na descrição, se você estiver vendo no YouTube, ou então dá uma pesquisada na sua plataforma de podcast preferida que você vai encontrar. Inclusive, Pedro, só confirmando, a pronúncia do seu sobrenome é Dutti? Isso, essa é Dulce. Mas pode chamar de Então Dulce, só para pode chamar confirmar. de Pedro. O importante é me chamar. Tô Então feliz tá de ser bom. chamado. Chamar de reverendo. Nossa, Reverendo, aí é né? Que todo estranho. presbiteriano tem que ser chamado de reverendo. Não, aí é muito estranho para mim. Bom, então vamos começar por aí, inclusive. Você já esteve aqui, pessoal que viu o primeiro podcast já sabe quem você é e também muita gente que acompanha você pela internet, mas mesmo assim, fala um pouco do seu trabalho, do seu ministério para o pessoal que está conhecendo você pela primeira vez, reverendo. Aí, ó, o Saur tá brincando comigo aí, chamando de reverendo, porque eu sou pastor presbiteriano aqui em Goiânia. Já tem 13 anos que eu estou na mesma igreja, a Igreja Presbiteriana Bereia, junto com o reverendo Ronaldo. Nós somos dois pastores efetivos aqui, uma configuração diferente, e tem sido muito bom pastorear junto com ele. Além disso, eu sou coordenador pedagógico de uma escola de teologia online, que chama Invisible College, que fornece cursos de teologia, filosofia e cultura, todos remotos, todos online. E, paralelamente, fiz seminário presbiteriano e, paralelamente, eu fiz a minha formação em filosofia, fiz graduação, mestrado, doutorado em filosofia aqui na Universidade Federal de Goiás. Então, sou nascido, criado e centrifugado aqui em Goiás. Poucas vezes eu saí daqui, Saor. Muito bom, muito bom. E hoje a gente vai falar de um livro muito interessante, A Surpreendente Genialidade de Jesus, o que os evangelhos revelam sobre o maior de todos os mestres. Esse livro aqui do Peter Williams, um livro muito interessante, vai falar aqui sobre a genialidade e a Bíblia diz que nós temos que imitar os passos do nosso mestre, né? Tá aí o Pedro como exemplo, um homem de genialidade, inclusive tem que depois dar o testemunho de como é que conseguiu fazer o seminário presbiteriano e em paralelo um curso de filosofia, viu? Tem que falar como é que é essa genialidade aí. Foi outro atributo de Deus, não foi a genialidade, foi a misericórdia que me ajudou a fazer os dois. Ah, entendi. Eu pensei que você ia dizer onipresença, que aí ia fazer sentido também. Não. Mas muito bom. Vamos falar agora do Peter Williams. Apresenta um pouco esse autor pra gente e o que é que você achou assim do livro de maneira geral. Olha, Saur, o livro é assim, uma belíssima publicação, é um livraço, apesar do seu pequeno tamanho. Eu fiquei assim, a brincadeira, né, com o livro, mas eu fiquei de fato surpreendido. A gente estava falando um pouco aqui antes de começar, mas vamos falar um Aham. pouco do autor, né? Não, é um autor muito conhecido nosso aqui, acho que é o segundo livro dele Uhum. publicado, ambos publicados pela Vida Nova.
Mas Uhum. assim, um excelente estudioso bíblico. Peter Williams ele fez essa trajetória toda em estudos bíblicos, né? Formou-se na Universidade de Cambridge, lá na Inglaterra, com ênfase em exegese, teologia bíblica, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É interessante isso, porque geralmente a pessoa faz a ênfase ou no Novo Testamento ou no Antigo, mas quando a gente olha o currículo dele lá, ele foi professor um tempo de teologia bíblica e exegese no Antigo Testamento, em Cambridge, depois ele foi para Aberdeen, na Escócia, ser professor de Novo Testamento, então muito versado, dá para ver essa versalidade dele aqui no livro. Hoje ele é o CEO, né, o diretor do Tyndale House, que é um centro de pesquisa hospedado lá na Universidade de Cambridge. É muito interessante porque ele coloca lá na bio da descrição dele lá do próprio site que o trabalho dele hoje é cooperar com a produção acadêmica, científica de estudiosos da escritura, de exegetas, de intérpretes, é, rendidos a Cristo, com um relacionamento sério com Cristo. Interessante esse detalhe, isso não é muito comum no meio acadêmico. A imagem que a gente tem, principalmente da Europa, contexto europeu, Inglaterra, o resto do continente, né, Alemanha, Holanda e tudo mais, é assim, aquele professor que ele sabe muito de Bíblia, mas não é crente, ou não está muito preocupado em ter um aluno que tem um relacionamento com Cristo, e ele deixa isso muito claro lá. E a gente tem muitos brasileiros indo até o Tyndale House para poder estudar, fazer períodos de pesquisa lá sob a orientação do Peter Williams. Uhum. Excelente. É um homem aí realmente que está imerso na pesquisa, no ensino, é um PhD e é um mestre nesse sentido, ensinando outros mestres também e que já estudou sobre muitos mestres, mas ainda assim reconhece que não há um mestre maior do que esse, do que o nosso Senhor Jesus. E aqui ele escreve esse livro para destacar essa genialidade surpreendente, né? A surpreendente genialidade de Jesus. E eu acho que uma pergunta interessante para a gente caminhar entrando aqui no assunto do livro mesmo é como é que o Williams vai fazer essa comparação do ensino de Jesus com outros grandes mestres da história para destacar então essa genialidade surpreendente que ele tinha. Legal. Isso é uma coisa, é um ponto de virada do livro, porque esse como que você pergunta foi o que me surpreendeu na minha leitura. Quando eu recebi o livro, olhei o título, o subtítulo, eu imaginei o quê? Que ele ia fazer uma comparação de Cristo com outros gênios da humanidade. Aristóteles, Aham. Platão, Galileu, Pascal, sei lá, pensando. Porque tem outros bons livros sobre isso. Ele cita um autor que eu gosto muito, que é o Jonathan Pennington, que tem um livro que chama Jesus, o Grande Filósofo. Jesus the Great Philosopher. Uhum. Que é isso que ele faz. Ele Uhum. fala como que no começo, ali nos primeiros séculos, Jesus foi encarado de muitas maneiras pelo mundo helenístico como um filósofo. Ele operava como um mestre das ideias. Mas a maneira como Peter Williams faz é muito diferente. Eu acho que é a riqueza do livro. Ele vai mostrar como que Legal. Jesus, na maneira como ele contava histórias, principalmente, não só, mas no uso das parábolas, ele não desperdiçava oportunidades, não só de ministrar aos seus ouvintes, de pregar aos seus ouvintes, mas de mostrar sua genialidade contando essa história, montando essas histórias. Então, ele é um mestre, é um gênio, mas com uma diferença específica, como a gente está acostumado a pensar os outros gênios na maneira como ele lida com o material que ele compartilhava com as pessoas. Uhum. Isso é muito interessante. Mas assim, em tudo isso, é claro, você lendo os evangelhos, você percebe muitas das características surpreendentes de Jesus. Mas o que o autor percebe ao ver a história de Jesus nos evangelhos, inclusive o autor sendo um especialista dos evangelhos, né? O outro livro que ele tem lançado pela Vida Nova é, inclusive, Podemos Confiar nos Evangelhos, como ele vai abordar ali a confiabilidade histórica que nós temos do evangelho. Mas o que é que o autor vê em Jesus de tão surpreendente em seu ensino e que pode destacá-lo para chamá-lo de um gênio surpreendente? Essa pergunta é muito boa. Logo nas primeiras páginas, né, na introdução mesmo do livro, ele coloca essa pergunta. Ele fala: olha, ao longo dos milhares de anos nós tivemos muitos gênios, mas poucas pessoas, como você colocou, apesar de reconhecer que Jesus é muito especial de distintas maneiras, poucas chamaram Jesus de gênio.
Acho que dá para responder numa parte negativa e numa positiva. Acho que a negativa é porque as pessoas estão acostumadas a pensar no gênio com algumas características, né? Uma grande conquista intelectual, uma obra muito robusta, né? Pensa no Aristóteles, os livros que deixou, Platão, os diálogos que deixou, as conquistas, sei lá, matemáticas, da engenharia, de grandes pensadores. E Jesus Xadrez ali, ó. está ali, exatamente. E Jesus não deixou nada disso. Jesus não deixou. Uhum. Engraçado, lá na frente, ele coloca isso no começo, mas lá na página 99 ele fala uma coisa que eu sempre pensei. Eu me peguei assim, acreditando nele, no sentido de que a gente não chama Jesus de gênio. E, de fato, é mais fácil a gente chamar um autor bíblico de gênio. Ele fala isso na 99, quando ele fala de Uhum. Lucas. Ele vai falar assim: será que a gente não pode atribuir essa genialidade a Lucas, o jeito que Lucas escreveu? Quando você estuda um livro como Hebreus, que tem uma estrutura muito complexa, muito bem feita, um grego muito bem trabalhado, você fala assim, cara, esse autor bíblico aqui era um gênio. Mas Jesus a gente não pensa. Uhum. E o ponto está, é porque a gente tem uma concepção de gênio distinto. E ela nos impede de olhar para Jesus, e agora é a parte positiva da resposta, onde está a genialidade dele? Está em pelo menos três coisas. A Uhum. gente pode ver Jesus sendo um gênio na maneira como ele compartilhava o conhecimento dele contando histórias, na maneira como ele não Uhum. desperdiçava palavras, o Peter Williams diz isso, assim, como ele usava bem as palavras, com uma ou duas palavras ele conseguia colocar os ouvintes dele dentro de um contexto assim muito rico, e como ele fazia conexões com seus ouvintes, e especialmente ali na Palestina da época de Jesus, conexões com o Antigo Testamento. E aí uma história, uma Uhum. parábola de Jesus que a gente ouve assim de uma maneira despretensiosa, quando o Peter Williams faz o que ele faz aqui nesse livro, ele vai chamando a atenção dos detalhes, das palavras, dos ecos, das noções que ele vai compartilhando com o Antigo Testamento. Você fala, uau, como que Jesus conseguiu fazer isso numa história de 2 minutos e meio? Uhum. Genialidade. Aí é o brilhantismo do Senhor Jesus. Com certeza. Isso realmente é interessante, né? Porque, por exemplo, se a gente pegar a nossa atualidade e o que hoje nós vamos caracterizar como um grande orador, né? Nada mais são, em alguma medida, do que imitadores da oratória de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele não era uma pessoa que ensinava chegando assim, abram seus livros na página tal, primeira premissa, segunda premissa, ele contava histórias. E hoje nós vivemos na época do storytelling, né, da contação de histórias. E as pessoas falam também do você ser muito caprichar bastante no uso de palavras, até melhor do que eu caprichei para construir essa minha frase agora, mas para você chamar a atenção dos seus ouvintes logo de cara, né? Vivemos na época do antigo Twitter, o atual X, onde nós temos que imitar em poucas palavras, e Jesus fazia esse trabalho de, com suas palavras, contar uma história que atraía atenção e, mesmo sendo conciso, ensinava muito, com uma maestria, né, incomparável, assim. Incomparável. Isso é uma Eu acho que grande. uma coisa que... Isso aí que Sim. você chamou atenção, acho que aplicando para o nosso contexto, né, isso é uma grande lição. Claro, para todo cristão, mas principalmente aqueles que receberam de Cristo um chamado para ensinar. Porque às vezes a gente faz, Uhum. como você disse, assim, a gente atropela as palavras, vai ler o texto bíblico, fazer uma leitura pública da Escritura, e aí, assim, erra, não aprendeu em casa, não treinou em casa, não pronuncia, assim, respeitando as pausas que o próprio texto apresenta. O Senhor Jesus, a parte da genialidade dele não era só isso, não era só retórica, mas parte da Claro. genialidade dele era muito em escolher bem as palavras, cativar os seus ouvintes, ser intencional nos usos dos termos. E a gente perdeu muito isso hoje em dia. A gente está numa era que os pregadores eles estão cedendo à tentação de montar o sermão na inteligência artificial. É um empobrecimento, assim, inaudito, inaudito. Quando a gente se depara com um relato desse de Cristo, assim, de como que ele era caprichoso na maneira, nas oportunidades que ele tinha, que eram oportunidades de vida ou morte para os seus ouvintes, a gente percebe o quanto que o ensino do evangelho é algo
apaixonante, mas também muito desafiador. Com certeza, com certeza. E essa capacidade dele de fazer conexões, como você mesmo disse, era um instrumento que ele usava fazendo conexões com o Antigo Testamento, com o texto que era ouvido principalmente ali pelos seus destinatários, pelos seus ouvintes judeus, né? Que era conhecido ali por eles. E ele fazia isso com excelência através de parábolas, através de histórias e tudo mais. E você chegou a começar a falar aqui de uma parábola em específico que o Peter Williams aborda no livro, né? E eu queria que você justamente falasse sobre isso, sobre essa genialidade de Jesus ao ensinar por meio de parábolas. Você pega aqui como exemplo uma parábola e nos fale um pouco sobre isso. Então, quando vocês pegarem um livro, vocês vão se deparar logo no primeiro capítulo que a tese aqui do Peter Williams é mostrar tudo isso que a gente falou sobre a genialidade dele e dar um exemplo, escolher uma parábola. Hoje em dia, lá no site, dá para ver que a atual pesquisa dele, esse aqui é o último livro que ele publicou, então super atual, não é? A Vida Nova, e a atual pesquisa dele é no ensino e nas parábolas de Jesus. E ele pega uma parábola que nós conhecemos como a parábola do filho pródigo, e logo no começo ele já fala, olha, eu gosto de chamar essa parábola dos dois filhos. E aí você percebe o que é o livro. E eu me surpreendi, foi a partir do primeiro capítulo. Porque você pensa assim, ele vai ficar falando aspectos da genialidade, da intencionalidade, da intelectualidade de Cristo. Mas ele vai pegando e ele vai interpretando o texto de Lucas sobre as parábolas que compõem esse trecho, né, da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho perdido. E ele vai mostrando, olha, é uma parábola de dois filhos, ele coloca lá a porcentagem, quantos versículos tem, é a maior história que Jesus contou, quantos por cento é sobre o irmão mais velho, quantos por cento é sobre o irmão mais novo, e você fala, opa, peraí, eu estou diante de uma obra aqui de um estudioso bíblico rigoroso. E aí ele começa a mostrar essa genialidade no livro de Lucas e na parábola dos dois filhos. E o momento áureo, assim, que eu parei a leitura e fechei, eu falei, cara, que brilhante isso aqui. Foi quando ele vai explicando para nós os detalhes da parábola, o contexto, o que está em jogo em cada uma das coisas aqui, que às vezes são detalhes que nos escapam na leitura. Mas ele fala assim: quando os ouvintes de Jesus, naquela ocasião, ouviram isso, o que eles remeteram? E aí entra a conexão do Antigo Testamento que você perguntou. Eu falo assim: Jesus começou com uma frase dizendo: havia um homem que tinha dois filhos. Imediatamente, eles começaram a lembrar quem tinha dois filhos na história do povo de Deus. Tem Abraão. Abraão tinha um Sim, filho, mas sim, depois teve sim. mais. Mas não eram só dois. Tem Isaac. Isaac tinha Uhum, dois filhos. Esaú, Jacó. uhum, E aí ele começa a uhum. estabelecer uma conexão que dificilmente nós estabeleceríamos e entre Esaú Olha e só. Jacó. Aí você fala assim, Pedro, mas não é forçação de barra isso, não? Aí eu acho que foi o momento que eu parei e falei, uau, foi o mind-blowing, assim, quando ele fala assim, olha, Aham. o Senhor Jesus disse que quando o irmão mais novo chegou em casa, arrependido, ele se ajoelhou, prostrou e abraçou seu pai. Aí ele pega um versículo do Antigo Testamento, quando Jacó e Esaú se encontram depois da venda da primogenitura, depois do engano de Jacó, e eles finalmente se encontram. Esaú se ajoelha e abraça o irmão. O Senhor Jesus estava conectando o pai do filho pródigo com Esaú, que era alguém visto como um vingativo, parte que não recebeu a bênção de Deus, a descendência inimiga do povo de Deus. Imagina para os leitores, para os ouvintes originais de Jesus, que eram escribas, fariseus, publicanos, uma pessoa desgarrada, foi quem Jesus remontou sutilmente, de maneira genial. Esse tipo de conexão é impossível da gente pegar assim a olho nu, e é o que marca a genialidade de Jesus. É um dos exemplos. Ele gasta 80% do livro trabalhando a parábola e as conexões. Ele faz depois conexões com Jó, Abraão, com outras histórias do Antigo Testamento. Mas essa de Esaú e Jacó é assim, sem igual. E por que essa conexão especificamente com Gênesis, né? Você falou que ele foi relacionando com os patriarcas e tudo mais, com outros personagens, mas qual a importância de Jesus em seu ensino focar em fazer conexões com Gênesis
para se comunicar com seus destinatários originais? Muito bom. O Peter Williams ele estabelece um dado aqui de que para o judeu ali do primeiro século, né, esse judaísmo que era o judaísmo típico do Templo de Jesus, ele era um judaísmo em que Gênesis era um livro considerado muito importante. É claro que a gente considera todos os livros importantes da Escritura, mas é claro que a teologia do Pentateuco está muito alicerçada no que nós temos ali em Gênesis, não só do capítulo 1 ao capítulo 11, que é essa história primeva, né, das origens, mas também do 12 em diante, que é o estabelecimento do povo de Deus, o pacto com Abraão, a sua descendência, a história da sua descendência, Isaac, Jacó, Esaú, José. Então, era muito provável que tanto um fariseu, claro, fariseu obviamente ele conhecia isso, mas era muito provável que um publicano, que um cobrador de impostos daquele período também conhecesse essas histórias. Que quando Jesus é questionado, por exemplo, sobre casamento, todas as vezes que Jesus foi questionado sobre pontos a respeito de relacionamentos, casamento, sexualidade, ele sempre respondeu com Gênesis. Porque era de onde a autoridade teológica, quase que do Pentateuco todo, mas assim, quase do Antigo Testamento todo, tinha um ponto de alicerce muito seguro. E começar dali, conectar o seu ensino com aquilo ali, dava muita autoridade para o que Jesus estava falando, reinterpretando, reaplicando e trazendo luz para os seus ouvintes. Por isso, a especificidade com Gênesis. Não, isso é bem interessante. E o autor vai abordar aqui, né, dentre os capítulos, quais são os capítulos que nós temos aqui na obra, né? Logo no início ele vai fazer uma introdução, depois ele vai para uma história extraordinária, a conexão com Gênesis, que a gente já acabou de falar, e ele vai falar aqui sobre mais histórias inspiradas pelo Antigo Testamento. Jesus não fala apenas de Gênesis, ele fala de outras histórias do Antigo Testamento, né? E às vezes a gente vê referências na Escritura, falando da própria Escritura, né? Vou pegar aqui um exemplo. A gente vê sobre Timóteo, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus, e a gente vai abordar isso e vai dizer, olha, Antigo e Novo Testamento são inspirados pelo Senhor. Sim, são. Nós conseguimos entender isso a partir de várias coisas. Mas quando isso está sendo dito, nós temos um foco no que era a Escritura até então, que é o Antigo Testamento. Mas vivemos numa época em que muitos cristãos tendem a desprezar o Antigo Testamento, como se ele fosse algo arcaico, que passou e que nós não precisamos mais. Só que a gente tem Jesus, o Cristo, que é o que nomeia o que nós somos hoje, né, cristãos, usando o Antigo Testamento com propriedade para mostrar não só na lei, mas também na criação, em tudo, as importâncias que nós temos. A minha pergunta para você é, a partir disso, Pedro, o que é que nós podemos tirar de lição para o nosso uso da Escritura como um todo, não só do Novo Testamento? Perfeito, perfeito. Eu me lembro de uma história caricata, eu lembro do meu pai, ele uma vez comprou um livro que o título era A Bíblia que Jesus lia. Ele falou, uau, vou comprar isso aqui para descobrir. Às vezes é um manuscrito essênio, diferente. E aí era um livro sobre o Antigo Testamento. E ele ficou muito frustrado, Olha mas só. aprendeu uma lição. Que é isso? Que Bíblia que Jesus lia? Era exatamente o Antigo Testamento. E eu concordo com você. A gente vê Sim. muitas pessoas que ou desprezam o Antigo Testamento, é um tempo da lei, nós vivemos um tempo da graça, como se não tivesse graça de Deus no Antigo Testamento e como se não tivesse a lei de Deus também no Novo Testamento. Mas Sim, sim, o sim, ponto sim. central é esse da sua pergunta. Quando a gente vê um exemplo desse, que é um exemplo, é um bom trabalho numa parábola, a gente percebe que é necessário proceder uma metodologia que a gente chama de teologia bíblica. Ela é diferente da teologia sistemática. Não é que as nossas teologias sistemáticas não são bíblicas, mas é um método diferente. Enquanto a teologia sistemática, como diz o nome, ela sistematiza, ela faz uma leitura bíblica sincronizando textos e temas num capítulo só, tudo que a Bíblia fala sobre Deus, tudo que a Bíblia fala sobre pecado, tudo que a Bíblia fala sobre Cristo. A teologia bíblica, como método, teologia bíblica do Antigo e do Novo Testamento, ela faz uma leitura diacrônica, ou seja, como que Deus pegou um tópico e foi revelando ao longo do tempo. E aí a gente pega o Novo Testamento não é uma coisa assim, um rompimento. Ele está operando a partir de uma série de ideias, categorias, expectativas, esperanças que em Cristo Jesus finalmente são cumpridas.
Tem um outro livro da editora Vida Nova, do Edmund Clooney, chamado Encontrando Cristo no Antigo Testamento, se eu não me engano, que tem um quadro lá que, olha, eu falo para todos os meus estudantes que se você está em dúvida de que desenho tatuar, tatue esse quadro para você nunca se esquecer dele. Se não quiser tatuar, não tem problema, Aham. coloca na parede, num quadro. Mas é um quadro que ele faz Olha, fazer um trecho aqui, ó. Pedro Dutti mandou Meu Deus, tatuar. Fazer um lá vem trecho. o corte, lá vem o cancelamento, desculpa. Coloca num quadro, coloca num quadro. Ele fala assim, olha, todo acontecimento, pessoa, evento aparece na Bíblia. Ele tem o seu significado, o que ele significa. Aí ele precisa ser visto na história da redenção e a aplicação em Cristo. Se a gente sai daqui e conecta, desculpa, direto para Cristo, a gente pulou um pedaço, que é justamente a história do desenvolvimento, como que a luz da escritura. E aí, nesse capítulo aqui, que é o capítulo 3, sobre outras histórias, pense, por exemplo, a parábola do semeador. Jesus conta, havia um homem que saiu a semear, jogou sementes num campo, tá? Uma parábola lindíssima, Mateus 13. Essa ideia de um campo semeado, ela aparece várias vezes na escritura, como Deus sendo esse semeador, semeando uma vinha, que era Israel, esperando que ela produzisse, ela não produz. Isaías 5 fala da vinha do Senhor, que ele semeou para produzir uvas boas e produziu uvas bravas, e ele ia deixar que ela fosse pisoteada. Era o profeta Isaías advertindo o povo contra o exílio. O profeta Ezequiel, o profeta Oséias. Veja, é uma imagem do Antigo Testamento que continuou presente em outros livros do Antigo, e o Senhor Jesus pega e aplica. Isso é uma lição para nós, para a gente. Como é que a gente usa a Bíblia? Como é que a gente lê a Bíblia? A gente tem que pegar aquele versículo, aquela história, aquele personagem e se perguntar qual que é o lugar desse acontecimento dentro da história de Israel e depois dentro da história do povo de Deus e dentro da história cósmica da redenção de todas as coisas em Cristo. Sempre essas três perguntas. Então, como é que essa parábola de Jesus aqui está dentro da história do povo de Deus, está dentro da história da igreja, está dentro da história da redenção? Isso vai ajudar a gente a fazer essa leitura mais orgânica das Escrituras, vendo o que continua, o que descontinua, sem ser a partir desses nossos critérios muito vagos e equivocados sobre um tempo da lei e um tempo da graça. Isso é importante porque a gente acaba perdendo escritura, né? Fazendo uma escritura dentro da escritura, né? Eu acredito, as palavras de Jesus são em letra vermelha porque elas são mais importantes do Exatamente. que as outras, né? O que o Novo Testamento falou altera o Antigo, aquela coisa. E você vê Jesus dizendo, não, eu não vim para revogar a lei. Você vê Jesus citando o Antigo Testamento. Você vê os apóstolos fazendo isso também, né? Quantas vezes? E a gente vê aqui a importância disso. Mas, voltando especificamente a esse aspecto de Jesus como um mestre, como alguém de uma genialidade surpreendente ensinando, como nós podemos olhar para ele como um exemplo nessa área também? Então, de que forma a apreciação pelo ensino surpreendente de Jesus pode influenciar a maneira como nós também ensinamos e compartilhamos o Evangelho? Bem, primeiro, pegando uma expressão que você usou, ensinando toda a Escritura, pregar toda a palavra de Deus. Pregar toda a palavra de Deus é Antigo e Novo Testamento. É enriquecer o povo de Deus com tudo aquilo que Deus revelou sobre si mesmo, sobre sua obra, sobre o seu plano, no Antigo e no Novo Testamento. O Senhor Jesus fazia isso muito bem, com genialidade, com detalhe. Não precisa ser, como você brincou no começo, assim, aquela coisa chata, um PowerPoint e uma leitura de referência. Não, Jesus fazia isso de uma maneira bela, mas a gente tem que ter aquilo que o apóstolo Paulo fala, que um mestre tem que tirar tesouros de dentro do seu depósito, coisas novas e coisas antigas. Ele está falando do Antigo e do Novo Testamento. Ok. Essa é a primeira coisa. A segunda é ser intencional com seus ouvintes. Jesus usou essa história nesse contexto porque ele estava diante de fariseus e de publicanos. Ele tinha dois públicos diante dele. Ele tinha gente. Sim, sim, A sim. gente não gosta muito dos fariseus porque eles estão sempre brigando com Jesus. Mas não tem nada de errado em si mesmo com os fariseus, né? Coitado deles. É Aham, porque eles sim. escolheram o inimigo errado, que é o nosso Senhor. Então, por isso que eles viraram os nossos Exato. malvados favoritos. Mas o fariseu, ele era, como diz o nome, um separado. Ele era alguém que queria uma santificação maior, ele queria uma vida de maior pureza. E então ele está lidando com esse público muito interessado nessa vida com pureza, e ele está lidando com publicanos
cobradores de impostos, que era considerado um pária, era um traidor do povo de Deus, porque trabalhava a serviço do império. E Jesus prega para os dois. Jesus é intencional com os dois. Ajuda um olhar para o outro, como o irmão mais novo e o irmão mais velho dentro da casa do mesmo pai. Então ele primeiro pregava toda a escritura, segundo, ele era intencional com os seus ouvintes, e aí a terceira eu diria que é aquele que a gente começou falando, escolher bem as palavras, trabalhar bem os conceitos, a retórica. Às vezes a gente pensa assim, a retórica é porque a gente também cresceu igual o Platão, contra os retóricos, né? A gente achava que o pessoal da retórica, achava que o pessoal do discurso, eles estão sempre errados. Sempre errados. Usar bem a linguagem, captar a Sim. atenção das pessoas, como você disse, numa era da comunicação como nós estamos, é fundamental. Uhum. Uhum. Jesus fazia isso. Jesus era um mestre com essa autoridade, o brilhantismo e a genialidade dele também está nisso. De como que ele Com levava em certeza. consideração os seus ouvintes, ele não despejava ideias pensando só em si, ele pensava em quem estava ouvindo ele, e como que ele usava bem as palavras e toda a escritura, toda a palavra de Deus. Muito bom. Esse aspecto que você falou do buscar usar bem as palavras, considerando que nós servimos ao Deus que é a palavra encarnada, eu acho que existe um ensino aqui pra gente, né? Agora, antes de eu caminhar aqui mais para o final, eu tenho uma pergunta relacionada ao quanto nós podemos imitar Jesus. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas querem fazer absolutamente tudo que Jesus fazia exatamente igual, né? E aí eu digo, tá bom, então vá caminhar sobre as águas, depois você fala comigo. Vamos lá. Mas, Jesus contava histórias, certo? Ele contava histórias que falavam, faziam conexões com a Escritura, com o Antigo Testamento e tudo mais, mas ele contava histórias. Isso significa, Pedro, que então, agora, eu tenho que subir no púlpito da minha igreja e ao invés de ler Gênesis, ao invés de ler o Antigo Testamento ou o Novo Testamento, eu tenho que pensar numa historinha legal que vai resumir ideias dali e pregar isso. Eu tenho que talvez usar a inteligência artificial para dizer, cria uma história juntando a história de Gênesis e de Êxodo. É isso que significa imitar Jesus e seu ensino? Não, né, não. Isso inclusive é uma tentação muito grande, né? Fica parecendo, principalmente entre os jovens pregadores, assim, se ele não fizer uma introdução com uma contextualização do último filme, da última notícia, ele não começou bem o sermão dele. Ele não pode começar É. sem isso. Eu acho que não é sobre Uhum. isso. Um dos últimos capítulos, que é um capítulo curto, mas o título é justamente Mais do que um contador de histórias. A genialidade de Jesus não diz respeito só, e aí sim a gente tem que fazer esse disclaimer, não diz respeito só à retórica dele, a como ele era intencional, como ele usava bem as palavras. O Senhor Jesus é mais do que um contador de histórias. Ele é mais do que só um gênio, só um grande pensador. Ele falava daquilo que ele era o clímax e o cumprimento. Então, quando ele faz essas conexões de Antigo e Novo Testamento e ele se coloca diante dali das pessoas, elas estão diante do Redentor. Eu me lembro de uma outra passagem também em Lucas, que a gente carinhosamente chama de caminho de Emaús, porque começa a narrativa dizendo que estavam dois discípulos indo rumo a Emaús e o Senhor Jesus apareceu. Ele começa a conversar com eles, e aí diz o texto que ele, começando dos profetas, dos escritos, mostrando como que tudo dava testemunho dele. Tem uma dimensão que a gente não consegue imitar a Cristo, porque não é sobre nós, não é sobre a nossa história, sobre a nossa Você não é o centro do evangelho, Pedro? é, Você não é o centro. isso é loucura, isso é absurdo. Mas infelizmente muito comum hoje em dia. Soa muito Pois absurdo, é, mas é muito comum hoje em dia. E a é verdade. fronteira está justamente aí, de nós sermos Uhum. chamados a beleza dessa dimensão do ensino, mas à sombra de Cristo, destacando ele, Uhum. como que tudo fala sobre ele, da genialidade dele, da suficiência e eficácia da obra dele. E, inclusive, isso não tem que nos desanimar, isso tem que, inclusive, nos descansar. Que não vai depender, em Uhum. última instância, dos meus melhores argumentos, das minhas melhores construções, porque a gente às vezes falha mesmo, a gente não tem esse brilhantismo todo, não. E se quiser usar uma Sim, ferramenta de inteligência artificial, ela não vai conseguir ser eficaz como é a palavra de Deus operando no poder do sim. Espírito Santo no coração das pessoas. Isso tem que nos descansar. Aí a genialidade de Jesus assume um outro patamar, uma genialidade divina.
uma genialidade humana, não é uma sabedoria humana, carnal, animal, como o Tiago vai dizer, é uma sabedoria divina. E essa é a fronteira, e é isso que essa fronteira criacional é que nos afasta de Cristo, mas também que nos permite descansar em Cristo, a genialidade dele. Porque ele é mais que um contador de histórias. Esse é o cumprimento da vida dele. Tudo aquilo que Deus falou no Antigo Testamento encontra cumprimento em Cristo Jesus. A vida dele é muito importante, não é a nossa. A nossa só tem importância quando está escondida dentro da dele. Excelente, amém, amém. E isso realmente é algo que, como você falou, tem acontecido mais nos dias de hoje, com tanta teologia coaching, teologia da prosperidade e autoajuda e afirmações sobre o nosso valor em nós mesmos e não nosso valor como derivado do pertencimento gracioso que nós temos nele, né, a ele. Mas isso aqui nos lembra justamente, histórias têm seu valor, e histórias, inclusive, podem conectar com a parte importante que Deus nos deu como parte do nosso ser, que são as nossas emoções. Mas não é o mais importante fazer uma história que emocione se, para chegar a isso, nós estamos deixando a palavra de lado, como se disséssemos, ela já não é tão suficiente para emocionar ou para converter as emoções, que é muitas vezes o que as pessoas estão preocupadas, Sim. do que as histórias que eu crio, né? Exato. Agora, em contrapartida, a gente também não está dizendo, né, Pedro, que não há valor numa história, né? Então, assim, você como um pregador, um reverendo, como eu estou brincando aqui, né? Mas um pregador, um pastor, alguém que ensina outros pastores, inclusive, como você poderia dar aqui um conselho para quem está nos ouvindo e quer também imitar essa prática de Jesus de contar bem histórias, mas ainda assim entendendo que não é 100% igual a Jesus, a lembrar que o que é mais importante do que uma história que a gente cria e conta, falar da palavra que foi criada e contada pelo próprio Deus, né? Então, como a gente consegue equilibrar essas duas coisas? Que conselho você daria nesse sentido? Olha, eu daria 2 conselhos, um depende do outro. Se eles forem, dados sozinhos, pode ter um problema. Um conselho é: o Senhor Jesus era muito atento ao dia a dia das pessoas. Então, um pregador, um professor, os ministros da palavra, pessoas que aconselham, eles têm que conhecer os seus ouvintes, assim, saber o que ouvem, o que comem, onde vivem, o tipo de linguagem que fala. O Schaeffer falava sobre isso, né? A gente não tem que aprender só o idioma, mas as formas de pensamento das pessoas. Então, é importante andar nas ruas e estar atento ao que está acontecendo. Essa é a primeira parte do conselho. Agora, a segunda parte é fazer como o Senhor Jesus fazia, de dar um privilégio para as imagens e metáforas canônicas. E o que isso significa? Eu vou juntar as duas coisas agora. A tentação de alguém que está andando nas ruas, vendo o que todo mundo está fazendo, é assim: eu vi que a pessoa sofreu um acidente no trânsito porque estava desatento mexendo no celular. Olha, aí ele pega essa imagem e transforma numa aplicação para a pessoa. Tome cuidado com a sua desatenção, porque você pode acabar no destino final. Pensei nisso aqui agora, por isso ficou mal feito. Mas é só no sentido de tome cuidado com as metáforas que você usa. Por quê? Porque algumas não são canônicas, elas não têm a chancela da escritura. Deus se revelou numa série de metáforas e imagens que devem conduzir as nossas ilustrações. Deus falou sobre paternidade, maternidade, a natureza, edificações, construções. Então, conhecendo bem as imagens da escritura e estando atento ao dia a dia das pessoas, a gente tem muita condição de conectar e de trazer ilustração, jogar luz na palavra de Deus para os nossos ouvintes. Aí sim, a gente sempre fala isso em sermão, né? Você sabe, você é pastor também, você estudou. Quando tem você tem que ter lá a explicação do texto, a aplicação do texto, mas tem a ilustração também. Às vezes a ilustração não ilustra, ela não joga luz, ela obscurece a coisa, ela torna mais confusa. Às vezes ela rouba a atenção, inclusive, né, da história Exato. mesmo. Às vezes a pessoa mata o sermão dela na ilustração. Um outro conselho que eu sempre dou é: se você tem uma ilustração ruim ou mediana, não faça. É melhor não ter uma ilustração assim do que ilustrar dessa maneira. Agora, como que a gente não tem ilustrações melhores? Fique atento ao que as pessoas estão falando, ouvindo, vivendo e conecte com as imagens que têm chancela canônica, que Deus usou para se revelar, porque aí tem autoridade. Deus se apresentou assim. Deus não falou da Trindade igual um ovo.
que tem casca, que tem clara, que tem gema. Isso é coisa nossa que a gente inventa. Não tem autoridade canônica, mas Deus se revelou como um pai, Sim. Deus se revelou Inclusive como um tem filho. problema. Não é? Assim, a gente fica ensinando isso para os meninos, para as crianças, mas tem que tomar cuidado, porque isso é um tipo de empobrecimento. Sim, sim. E a gente tem que confiar Sim. que a palavra de Deus é poderosa nas metáforas que ela usou para alcançar o coração das pessoas, porque a gente pensa assim, será que as crianças vão entender isso? Vão. Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus não tem compromisso com as nossas metáforas, mas Deus tem compromisso com as palavras dele. É A gente tem que verdade. confiar no Senhor. Uhum. É verdade. Nós temos que falar assim diz o Senhor e não assim diz nossas histórias, né? Assim Exatamente, dizem nossas exatamente. histórias. Muito bom, muito bom. E, Pedro, olhando para esse livro, você teve a oportunidade de lê-lo, de se surpreender com o que leu, né? Sobre a surpreendente genialidade de Jesus. Para quem esse livro? Para quem você recomendaria? Quem você acha que vai se beneficiar de aprender mais sobre a surpreendente genialidade de Jesus? Olha, esse livro ele consegue um grande feito, na minha opinião, é difícil de alcançar isso, que é ser um livro que, para quem busca conhecimento mais técnico, às vezes você vai pregar na parábola do filho pródigo dos dois irmãos, isso é um bom livro para você. Então, para pastores, líderes de pequeno grupo, gente que quer estudar isso aqui, e outras parábolas também. Agora, para alguém que quer crescer espiritualmente, devocionalmente, numa compreensão de Jesus que ele não conhece, num dos atributos de Jesus, também serve. Ele ao mesmo tempo, ele é popular e ele é técnico. E como é que ele faz isso? Que é uma coisa que eu gosto muito. E quem tem um olhar mais técnico, preste atenção nesse livro. Nas notas de rodapé, ele indica autores, ele mostra de onde que ele tirou isso, e os autores que ele indica, ele usa um autor que eu gosto muito aqui, que eu falei, eu não posso gravar o podcast sem chamar atenção, porque os dois livros desse autor estão publicados pela Vida Nova, que é o Kenneth Bailey. Veja, não é o Kenneth Uhum. Hagin, é o Bailey, com B, não é com H, por favor. Por Que é um favor, estudioso, não erre não é? nisso. Faz muita diferença, não faz? Uma trocar essa letra aí. Faz. Tem dois livros dele publicados pela Vida Nova, um sobre as parábolas de Lucas e um sobre o contexto do Antigo Oriente Próximo, Jesus ali no contexto da Palestina. Ele usa muitos livros do Bailey, os que nós temos em português, ele tem outros. Eu gosto muito do Bailey, porque o Bailey foi quem me ensinou a enxergar como que o ensino do Novo Testamento fazia constante referência ao Antigo, ao contexto da época. Tem muitas coisas ali que a gente aprende. E aí, por exemplo, você viu isso, você está lendo o livro, e você viu a nota de rodapé, vai atrás. Aí você vê que a Vida Nova já traduziu. Eu sou de uma época que os meus pastores, eles quase não fizeram exposição bíblica de Lucas, eles quase que fizeram exposição do livro do Bailey, de tão bom que é. Então é um livro que é uma porta de entrada para outros assuntos melhores, mais técnicos, mais ricos. Então ele é um livro para todo mundo. Todo mundo vai se beneficiar com ele. Dele de presente, é um bom presente para você dar para um descrente. Será que Jesus era tudo isso mesmo? Dá para o descrente, porque ele mostra como que Jesus tem capacidades oratórias, intelectuais, didáticas diferenciadas, mas no finalzinho do livro ele faz o apelo. Ele mostra que Jesus também era Deus. Isso é muito bom. Mais do que um mero contador de histórias, né? Mais do que um simples mestre, porque é o que muitas pessoas enxergam de É, Jesus, né? é, Simplesmente um mestre. Mas é. ele é muito mais do que isso, né? Exatamente. Excelente. Pedro, muito obrigado por esse tempo aqui conversando. Sempre bom bater esse papo com você. Como eu falei, espero que a gente possa ter a oportunidade de conversar novamente, falando de outros livros da Vida Nova, outros livros que nos ensinam mais a respeito de Jesus, nos ensinam mais a respeito da palavra de Deus, e que Deus continue abençoando sua vida e ministério, meu irmão. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Saura. É sempre um privilégio para mim estar aqui, viu? Obrigado pelo convite, obrigado pela Edições Vida Nova de ter me enviado o livro, um presentaço. Sou muito feliz de poder participar e estou sempre às ordens. Quando você achar que eu posso contribuir, por favor, não hesite em me chamar. Que é isso, que é isso. Sei que você sempre pode contribuir. É só a gente ir achando os livros e a gente vai junto. Muito bom. Um abraço aí, meu irmão. Deus abençoe. E Amém. você que está aí em casa, que está nos acompanhando, que gostou desse livro, achou ele interessante, achou o assunto dele surpreendentemente interessante, então você precisa adquiri-lo, você precisa olhar para como o Peter vai chamar a sua atenção para quem realmente importa, para quem realmente você tem que fixar os seus olhos em, que é Jesus, a sua genialidade, e não somente a sua genialidade como um mestre, mas
o fato dele ser o nosso Deus que nos ensina, que se revelou e que continua nos conduzindo para mais perto dele por meio da sua revelação. Adquira esse livro, como o Pedro falou, presentei, tenho certeza que vai ser bom. E se você tem gostado dos nossos podcasts, gostou desse, já viu outros, ou então esse é o primeiro, mas você achou interessante, dá uma olhada que nós temos outras dezenas de episódios já gravados aqui, inclusive outro com o Pedro, e você pode procurar, seja no YouTube, seja na sua plataforma de podcast preferida. Se inscreva, assine aí para ficar por dentro dos próximos episódios que ainda virão e deixa aí também seu feedback. Quais são as coisas que você tem achado mais interessante, quais outros livros você gostaria que nós comentássemos aqui e também nos ajude compartilhando com outras pessoas. É isso aí, até a próxima, valeu!